Olá, turma, boa noite aos amigos que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite aos colegas e amigos, membros do Labirinto, alunos que vão assistir a gravação desse encontro. Nós estamos no grupo de estudos sobre arquétipos e símbolos, estudando o livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Hoje, especialmente, o capítulo 4, que é o Imperador, o arcano Imperador, né? Nós vamos, então, discutir e refletir um pouco, né, sobre o que o autor vai falar sobre esse arcano tão importante para que a gente possa compreender um conceito que Jung vai trazer, que é o conceito de self, né? Vocês vão observar ao longo desse encontro uma relação direta entre o arcano, o imperador, com o conceito de self dentro da psicologia analítica. Vocês vão também poder observar a relação entre esse arcano e o conceito de mônada dos gnósticos e o conceito de mônada de Leibniz, né, do filósofo Leibniz. Deixa eu passar aqui, mudar aqui a tela. Se alguém, porventura, pedir para entrar lá no grupo do WhatsApp, me avisem que eu volto aqui para liberar a entrada. Então, gente, nesse capítulo 4, o autor, ele, depois de seguir aquela sequência, né, da mística, da gnose e da magia, ele chega agora num quarto sentido, num quarto aspecto, né, que é o aspecto do que ele vai chamar de filosofia hermética. E a ideia do autor é de que existe uma sabedoria universal que está presente, contida em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as filosofias, em essência. Talvez a gente pode observar uma modificação no formato de como essa essência transmitida é passada, mas a base desse saber, desse conhecimento, e a essência desse saber, desse conhecimento é a mesma. Outros autores, né, como, por exemplo, o autor do livro A História Sagrada do Mundo e do outro livro A História Secreta do Mundo, de Jonathan Blake, não sei se dá para ver, acho que não dá para ver por causa da luz, ele vai chamar que essa sabedoria, ele vai dizer que essa sabedoria é conhecida como filosofia perene. Aldous Huxley, também vamos ver hoje, também chama dessa sabedoria universal, chama essa sabedoria universal de filosofia perene, ou seja, é a base de todo saber que fala de uma verdade absoluta, de uma verdade única. E a filosofia hermética também considera a existência de uma verdade única. E para a filosofia hermética, segundo o autor do livro, Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, essa filosofia hermética, ela considera que os arcanos são caminhos para que nós possamos acessar essa verdade absoluta, tá? Trazendo um pouquinho aqui outro autor que fala sobre essa verdade absoluta, esse conhecimento, né, absoluto, nós podemos encontrar na obra de Eliphas Levi, né, e vamos trabalhar a obra de Eliphas Levi também no próximo arcano, o Papa, para que a gente possa também conhecer a obra dele um pouco mais a fundo, de forma mais aprofundada, né? Mas nesse encontro de hoje, eu queria trazer para vocês, para a gente começar esse encontro, essa discussão, esse debate, a relação que Eliphas Levi, e depois o próprio Tom Berg vai, né, desenvolver um pouco isso, mas a origem dessa relação é atribuída a Eliphas Levi, entre cada um desses arcanos e as 22 letras do alfabeto hebraico, mostrando que as 22 letras do alfabeto hebraico, assim como os 22 arcanos, têm uma relação em comum e direta entre eles, né? Mostrando aspectos dessa verdade absoluta, né? Então, segundo Eliphas Levi, o louco tem uma relação com a letra Aleph, que fala sobre o espírito que desce, aquela consciência que encarna e se manifesta no mundo material.
que tem a ver com o sopro divino e tem a ver com a liberdade absoluta. O mago tem uma relação com a letra Bet, que fala da consciência ativa. O homem como mago, um homem que tem o poder, a capacidade, né, de também realizar a obra, de manifestar algo. A sacerdotisa tem uma relação com a letra Gimel, está relacionado ao inconsciente profundo, o véu do mistério, a memória eterna, aquilo que nós vimos quando nós estudamos um pouco sobre também a gnose. A imperatriz, Dalet, a relação com a letra Dalet, fala da natureza criadora, a porta da manifestação, a inteligência criativa. O imperador, ligado à letra Ri, que tem a ver com o olhar divino, ele apresenta, né, assim como a própria letra Ri dentro do alfabeto hebraico, a visão divina ou a visão sobre o divino e a autoridade espiritual. Então, Arcano e Hierofante, que é o Papa, tem uma relação com a letra Vav, o prego que une o céu e a terra, a ligação. O Arcano 6, os enamorados, tem uma relação com a letra Zain, a escolha, o discernimento, a espada da decisão. O Arcano 7, o carro, com a letra Shet, que é o recinto, que apresenta a proteção e o triunfo da vontade orientada. Orientada e conectada, né, com um poder maior, com um poder superior. O Arcano 8, a justiça, tem uma relação com a letra Tet, que representa a serpente, que mostra a força oculta, o equilíbrio dinâmico e também a justiça absoluta. Pois não, Valéria? Pois não, Valéria? Oi, Evaldo, eu fiquei um pouquinho confusa agora, porque eu gosto muito de fazer estudo da Kabbalah, e aí, consequentemente, é preciso entender um pouquinho do hebraico. Então, Perfeito. o número da carta não tem necessariamente relação com o número da letra, né? Da letra, não tem na sequência, né? Na sequência da letra, não Isso. tem. Isso, perfeito, Valéria. Me surpreendeu, Perfeito. mas está ótimo, obrigada. É mais com o simbolismo mesmo da letra. Perfeito. Entendi. Ok. O eremita, né, tem uma relação com a letra Iod, né, que é a mão, né? O ponto primordial, a luz interior. A roda tem uma relação com a letra Kaf, que representa a palma da mão, que tem a ver com o ciclo, com a roda do destino. O destino que está também nas nossas mãos, né? A força tem a ver com a letra, uma relação com a letra Lamed, que representa, né, a força moral, o ensinamento. O enforcado, Men, que significa água, que tem a ver com sacrifício, com a inversão redentora. A morte, né, segundo ele, e tudo isso aqui é segundo Elifas Levi, tá? A morte tem uma relação com a letra Nun, que representa o peixe, que tem uma relação com o processo de transformação e com a morte iniciática. A temperança, uma relação com Samek, que significa, ou quer dizer simbolicamente, o apoio, né? Que representam a circulação e o equilíbrio dos opostos. O divino tem uma relação com a letra Ain, acho que a pronúncia seria essa, Ain, que representa o olho, que tem a ver com uma ilusão e o vínculo material. Então, vocês observam aqui, por exemplo, através da carta do diabo, né, e o que escraviza alguém, o que mantém alguém prisioneiro, aprisionado, é o desejo, ou, em outras palavras, a ilusão do desejo que faz com que haja um vínculo material e a pessoa se escraviza ao seu desejo, né? E a carta do diabo traz, né, uma figura que acorrenta outros diabretes, né? Mostrando muito bem isso. A torre tem uma relação com a letra pé, a boca, que tem a ver com a palavra destrutiva, a queda de falsas construções. A estrela
tem uma relação com tzad. Simbolicamente significa o gancho, né? A esperança, a luz que guia. A lua, Cop, eu acho que a pronúncia seria essa, Cop. E significa a nuca, o inconsciente, o caminho noturno. O sol, a correspondência com a letra Resh, que significa simbolicamente a cabeça, né? Portanto, uma relação direta com a consciência e com a luz solar. O julgamento teria uma relação com a letra Tim, o dente, que representa também o fogo e o chamado à ressurreição. O mundo, uma relação com a letra Tav, o selo, que tem uma relação mostrando a perfeição da obra, a coroa da criação, ou a própria coroação da obra, a finalização da obra, né? Então, observem que, segundo essa compreensão dessas escolas de sabedoria, dessas escolas iniciáticas também, que nós estamos estudando aqui, ao longo desses encontros, as religiões, as filosofias, trazem ensinamentos em formatos diferentes, mas passando a mesma essência, transmitindo, né, a mesma verdade. Então, é como se existisse realmente uma verdade absoluta, uma verdade universal, e é acessível à medida que nós possamos avançar em termos de conhecimento, em termos de evolução. Essa verdade, né, é contida, como falei para vocês, dentro daquilo que nós podemos compreender como filosofia perene, tá? Aí vamos entender, então, o que é essa filosofia perene. Seria essa sabedoria universal. Então, para esses autores que consideram a existência dessa filosofia universal, dessa filosofia perene, né, segundo eles, existe uma verdade metafísica eterna e universal, subjacente a todas as grandes tradições espirituais e religiosas do mundo. Existiria, então, uma unidade divina, e essa realidade última é uma só, e se manifesta de forma transcendente e de forma imanente. Todas as tradições levam ao encontro com essa unidade. E o encontro com essa unidade, com essa fonte de sabedoria, com essa fonte que criou o mundo, né, é vivenciado como uma experiência de graça. E segundo essas filosofias e religiões, de modo geral, nós podemos encontrar 7 atividades, né, que nos levam, ou que contribuem para a nossa caminhada na direção dessa união com essa unidade divina. Seria a reta ação, ou a ação correta, a oração, a meditação, a contemplação, a reflexão, a entrega e o repouso. Tá? Então, à medida que o adepto, ou aquela pessoa que está buscando essa evolução, né, segue realizando essas atividades, ele está ampliando sua consciência, desenvolvendo sua consciência, e aos poucos está caminhando para se conectar de forma mais profunda com essa realidade única, transcendente, tá? Que é essa unidade divina. E o objetivo dessas práticas de retação, oração, meditação, contemplação, reflexão, entrega e repouso é a conexão entre, né, o indivíduo, portanto, o ego, com esse todo divino, com essa fonte divina. Essa conexão é vivenciada como uma libertação. E o que é essa libertação? É essa transcendência em relação ao mundo imanente, ao mundo material. É como se você pudesse compreender que esse mundo material, ele é ilusório, é impermanente, é transitório, mas que ele reflete uma realidade maior, que você está se conectando com ela, tá? Resumindo essas atividades, né, e sintetizando essas atividades, né,
de ação reta, oração, meditação, contemplação, reflexão, entrega e repouso, nós podemos encontrar um caminho prático, né, que essas escolas iniciáticas, essas filosofias, essas práticas religiosas propõem. Então, o caminho prático, ele é formado, né, pela ética, mais a experiência do desapego, mais o conhecimento intuitivo, conhecido como gnose, mais a capacidade de amar, que é o amor devocional, que é a capacidade de você realizar uma obra em nome de algo maior do que você. Okay? É exatamente isso que nós encontramos na filosofia perene, que o autor vai comentar no capítulo 4, quando ele for falar da filosofia hermética. Okay? Um outro autor também interessante, né, que fala da filosofia perene, inclusive tem um livro, né, sobre filosofia perene, é Aldous Huxley. Um livro bem conhecido, acho que é o mais conhecido dele, é As Portas da Percepção, publicado em 54, né, que ele vai falar influenciado, né, sobre as suas experiências, né, vai escrever um livro influenciado sobre a sua experiência com misticismo oriental, LSD e mescalina. Um outro livro dele também interessante é esse que eu até compartilhei no grupo, né, um filme, né, sobre esse livro, que é Admirável Mundo Novo. Então, no livro Admirável Mundo Novo, a gente pode perceber que esse mundo material, ele pode nos escravizar e nos aprisionar através do prazer. O prazer pode ser um instrumento de aprisionamento que impede o despertar da consciência, tá? E o crescimento da consciência, afastando essa consciência do contato com aquele mundo ou aquela parte da realidade que transcende esse mundo material, esse mundo manifesto. Ok? Bem, avançando um pouco mais. Até aí, gente, algum comentário, alguma pergunta? Então, vamos seguindo, né? Como eu sempre passo para vocês no grupo, eu passo previamente o roteiro, né? E as questões do nosso roteiro, que orientaram nossos estudos, foram essas aqui. O que torna uma pessoa verdadeiramente dotada de autoridade? Segunda questão, qual a verdadeira fonte de autoridade e o que se faz necessário para acessá-la? Terceira questão, como o homem reconhece a autoridade de Deus? Qual a consequência disso? Quarta questão, como se manifesta a autoridade do Deus amor? Quinta questão, o que é liberdade no sentido esotérico do termo? Sexta questão, em relação aos seres livres, Deus é rei ou Deus é somente crucificado? Sétima questão, de acordo com o mistério da concentração, como o universo foi criado? Oitava questão, como surge a liberdade? Nona questão, o que representam simbolicamente o cetro, a coroa e o trono da lâmina, o imperador? Décima questão, o que significa o imperador? Décima primeira questão, qual o ensinamento espiritual prático do arcano 4? E décima segunda questão, o que nos ensina a filosofia hermética, né? Em relação à leitura ou em relação a esse roteiro, algum ponto que vocês queiram trabalhar especificamente? Algum comentário? Ou podemos seguir? Então, vamos em frente. Então, gente, nós vimos, né, nos 3 primeiros arcanos, que a vida é um jogo. Aprendemos isso com o mar. Com a papisa, nós aprendemos que o objetivo do jogo é amar. E com a imperatriz, nós aprendemos como jogar esse jogo. Ok? Então, olha como é interessante sobre olhar para a vida, né, a partir do prisma da filosofia perene ou da filosofia hermética, e entender que aquilo que nós estamos vivendo em nossas realidades é, na verdade, um grande jogo, que tem um propósito, tem um objetivo. Desenvolver em cada um de nós a capacidade de amar. E nós vimos como jogar esse jogo
através da conexão e da harmonia, né, entre as partes que nos compõem, nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, e o Criador que criou tudo isso. A partir do momento que você se conecta, ou faz a conexão entre todos esses elementos, né, você joga bem esse jogo. E o Arcano 4, ele nos ensina que existe uma consciência que coordena e regula o jogo da vida. É o Imperador. Tá? E esse jogo, ele é um jogo que traz aspectos positivos e aspectos negativos. Ou seja, durante a existência de cada um de nós passamos por adversidades, por sofrimentos, por dificuldades, mas também nós passamos por momentos de grandes conquistas, de realizações, de grande felicidade, de grande paz e de muita harmonia. Tanto a adversidade como os momentos bons, construtivos, prazerosos e realizadores fazem parte desse jogo. E nós podemos crescer tanto nas adversidades como também nos momentos bons. O que é crescer nesse contexto? Crescer é ampliar a consciência, conectando essa consciência novamente com a unidade, representada aqui no nosso estudo pelo Arcano Imperador. Ok? Fazendo um paralelo, e a Valéria tem um estudo sobre isso, eu comento agora, né, com a Cabala, o Cabalá, né? Felipe? Pois não, Felipe. Só antes de entrar na Cabala, eu estava pensando sobre essa questão do jogo, né? Você veio trazendo assim que o Maio ensina que a vida é um jogo, o objetivo do jogo é amar, e a Imperatriz ensina como joga esse jogo. Eu fiquei pensando no papel do Imperador, me veio assim, aquela... Você quer fazer uma criança odiar um jogo, é você querer jogar mais, querer jogar melhor que ela, né? Toda vez que você vai jogar um jogo com alguém e tem uma ânsia de querer ser melhor, de querer... Você acaba matando o jogo, né? Porque o jogo, no fundo, é uma troca, é um vai e vem. E aí existe uma postura daquele que joga mais para privilegiar o jogo, é descer do degrau e jogar com o outro no mesmo nível, né? Aí me vem essa imagem do retiro, né? Então, eu me retiro da minha potencialidade, da minha força, da força mesmo, né? E aí eu privilegio o jogo, me afastando, né? Deixando, assim, como pai, né? Eu tenho um pouco essa experiência. Então, deixa o menino jogar, né? Ou deixa ele ensinar como joga também, né? Ao invés de eu querer ensinar ele como que joga. Então, tipo, essa postura do pai que se afasta, eu tô muito reflexivo nessa parte, assim, sabe? Perfeito. E exatamente essa postura, a postura do coordenador do jogo, que está a metáfora aqui do autor, que está estudando o tarô, é o imperador, né? O imperador, ele se afasta e dá liberdade às criaturas criadas por ele. Então, Deus, né, Todo-Poderoso, ele se afasta e dá liberdade para aqueles que estão jogando o jogo da vida. Ele coordena dando liberdade. Ele coordena se afastando e deixando que cada jogador seja responsável pelas suas jogadas, pelos seus atos e pelas consequências das suas jogadas. Quer dizer, a mesma postura, Felipe, mesma postura, né? Okay. Nós vimos no encontro passado, quando a gente estava estudando a Imperatriz, né, o simbolismo do cetro, né? E vimos o cetro como um símbolo da conexão do alto com aquele que está embaixo, né? E aí fizemos analogia com a árvore sefirótica, a árvore da vida, da Cabala, né? E vimos que essa coluna do meio aqui, que liga Keter a Malkuth, está sendo representada na lâmina, a Imperatriz, pelo seu cetro. Tá? Então,
A imperatriz tem um cetro que representa o poder da manifestação daquilo que deve ser manifestado no mundo material, no mundo manifesto. Tá? Mas essa manifestação, ela não ocorre somente de forma direta por essa coluna aqui central. Ela vai passando pelas colunas laterais. Nós temos aqui uma coluna à nossa esquerda, representada pelas sefirotes Binah, Sheburah e Hod, e a coluna à nossa direita, representada por Chokmah, Tezet e Netzach. Ok? Nós temos aqui a coluna da misericórdia e a coluna do rigor. Então, mostrando, né, que no mundo manifesto, no mundo material, no mundo da nossa existência, nós sofremos influências, né, tanto de formas adversas, complicadas, difíceis, como também de formas benéficas, satisfatórias, né, que possibilitam crescimento e realização. Uma outra representação dessa relação entre o que está no alto com o que está embaixo, através da Cabala, e que mostra também, né, a possibilidade do crescimento, do desenvolvimento individual, pessoal, portanto, da própria consciência, é através desse símbolo aqui que nós estamos vendo. Nesse símbolo aqui que nós estamos vendo, tem uma serpente verde que está subindo. E tem uma espada em forma de raio que está descendo. A espada flamejante, né? Então, a relação entre aquilo que está embaixo com aquilo que está lá em cima, tá? Ela passa por um processo semelhante a uma espiral, tanto na subida como na descida. E essa espiral, né, como toda espiral, né, ela é formada por vários círculos, né? Uma espiral onde são vários círculos, né? E vai subindo, vai subindo, vai subindo, ou vai descendo, ou vai descendo. Essa espiral ilustra bem que, durante o jogo da vida, durante essa existência do jogo da vida, nós passamos por momentos de adversidades e por momentos de graças, de realizações, de felicidade, de bem-aventurança. Mas se nós estivermos utilizando esses dois caminhos, tanto da graça como da adversidade, como caminhos de crescimento espiritual e psicológico, a gente tem a chance de despertar a consciência e de desenvolver a consciência. É isso que o coordenador do jogo espera de cada um de nós, de acordo com Tom Berg, o autor do livro. Ok? Que a gente possa, então, entender, né, e nos adaptarmos a cada momento em nossas vidas, em relação a momentos de dificuldades ou em relação a momentos de graça. Algum comentário, Valéria, até aí? Se quiser comentar alguma coisa, acrescentar algo sobre Cabala, fique à vontade, Valéria. Já até agora está muito, muito interessante o que você fala. Tudo que você fala, eu consigo ver dentro da sabedoria da Kabbalah, isso nitidamente, assim, o que eles trazem. Perfeito, perfeito. Agora aqui você vai me ajudar, tá? Que eu tenho uma confusão, às vezes, tem até uma dúvida, já perguntei a algumas pessoas, e algumas pessoas dizem de um jeito, outras dizem de outro jeito, e você vai me ajudar agora nessa. Porque, pela compreensão que eu tenho, né, assim, até agora foi mais reforçada, né, a coluna do rigor, ou seja, a coluna da adversidade, é essa coluna aqui, formada por Binah, Sheburah e Hod. Mas outras pessoas já comentaram que a coluna do rigor é a coluna da direita, formada por Chokmah, Tezet e Netzach. Então, eu vou trazer aqui a minha compreensão e você me corrige aí, tá? Então, na coluna do rigor, que é o pilar da severidade, nós temos a coluna simbolizada também, representada por Boaz, que é uma ligação direta com o templo de Salomão, e também essa coluna de Boaz está configurada também, representada
em alguns templos da maçonaria. E essa coluna Boaz, ela significa e representa ou pede, né, para o indivíduo que está sendo influenciado por essa coluna, força e esforço. Por quê? Porque essa coluna do rigor, representada por Boaz, ela traz a contração, ela traz a limitação, ela traz o freio, ela contém, ela reprime. Então, diante daquilo que nos reprime, que nos oprime também, que nos contém também, que nos aprisiona também, é necessário que, nesses momentos de adversidades, a gente possa, então, ter força, esforço e coragem para enfrentar essas adversidades, nesse processo de crescimento e de despertar da consciência. A outra coluna, né, à nossa direita, tá, que é a coluna da graça, representando o pilar da misericórdia, compreendida como Yaquim ou Jaquim, ela traz a possibilidade da expansão, da realização. Então, é quando a gente é recompensado pelos nossos esforços, né? Então, é quando a graça e a misericórdia divina chega até nós, né? Que ficaria, então, dentro dessa minha concepção, à nossa direita. Seria essa coluna aqui, que nós estamos vendo aqui, ó, nossa direita. O ital número 2, número 4 e número 7. Essa compreensão que você tem também, Valéria, eu estou trocando as colunas. Não, as colunas estão perfeitas, é exatamente isso. É que a coluna da esquerda tem a representatividade do feminino também, né? Perfeito. E da direita o masculino. E, realmente, para Kabbalah, você tem que fazer um trabalho com as duas colunas para encontrar o caminho do meio, né? Para fazer esse equilíbrio e tudo. Você está trazendo alguns personagens bíblicos, mas dentro da Kabbalah tem bastante isso, né? Do lado esquerdo, no caso, também tem os patriarcas, que aí o patriarca Isaac está do lado esquerdo, o patriarca Abraão está do lado direito, Moisés também está do lado direito, então é interessante, né, como a Kabbalah traz esses personagens para, na verdade, para representar qualidades, né, ou cada sefirá da árvore. Isso, perfeito. E como você colocou bem, o caminho aqui é o caminho do meio, né? Só que esse caminho do meio, ele surge através, né, da conciliação desses dois opostos aqui, dos dois caminhos laterais, né? Então, você vai indo para um lado e para o outro para encontrar o ponto de equilíbrio, né, intermediário, para que você possa, então, ascender na sua consciência, despertar a sua consciência, e para que você possa também, na descida, manifestar o que você precisa manifestar aqui nesse mundo material da nossa 3D, né? Exatamente. Tem que fazer esse equilíbrio, até porque, para acabar lá, a origem da criatura, né, que somos nós, se deu por esse caminho, né? Então, a gente faz esse caminho de ascensão, da base ali para cima também, é um pouco mais complexo, mas é bem isso mesmo. Perfeito. E essa mesma compreensão, gente, por isso essa introdução aqui um pouco mais alargada, né, alongada, essa mesma compreensão nós vamos encontrar também no taoísmo. Deixa eu até aumentar um pouco mais aqui esse slide. Então, dentro do taoísmo, dentro da concepção taoísta, né, nós temos, inicialmente, o Wu-Ti, que é a ausência de Ti, a não existência, o vazio. Ou seja, primeiramente, Deus se esvazia, se recolhe para poder surgir o nada, né? Dentro da visão taoísta, né? Primeiramente, a partir do tal, que é o insondável, o verdadeiro tal, aquele que é totalmente insondável, né? Esse tal emana inicialmente o vazio, o Wu-Ti, a ausência de manifestação, o nada. Depois surge o Ti. E esse Ti, ele se apresenta na dualidade, Yin e Yang.
formando, então, o Tai Chi. E a partir do Tai Chi, você começa a encontrar o mundo das formas e das manifestações catalogados e classificados pelos 5 elementos: água, madeira, fogo, terra e metal, né? Dentro da filosofia taoísta. Então, vejam que esse caminho aqui do meio que deve ser encontrado no processo evolutivo, a partir da concepção da Cabala, ou da Cabalá, esse caminho do meio também, que tenta conciliar e equilibrar os opostos, também deve ser encontrado no Tai Chi. Então, olha como a ideia é a mesma, né? Dita de forma diferente, mas a ideia é a mesma, né? Antes de você observar o mundo manifesto, o mundo material, aqui embaixo, representado, né, pelos 5 elementos, você tem todo um processo de criação, que começa lá em cima, com o vazio inicial, né? Aí eu volto aqui para Valéria. Esse vazio inicial aqui, Valéria, é representado por esse círculo aqui, ó, quando eu estou passando aqui o cursor, DAT, né? Seria DAT? Então, é DAT, mas, na verdade, eu não entendo ele como um vazio, não, porque na Kabbalah é explicado que no processo da criação, esse DAT teria uma função parecida com o número 9 e as outras, e ele faz uma sustentação, né, de toda a estrutura, apesar dele, ele tem um momento que ele surge e depois ele desaparece, por isso ela parece não existir, mas eles ainda consideram a existência dela, né? Que é muito semelhante ao conceito do Tao no taoísmo. O Tao que não se pode sondar. Existe, mas você observa indiretamente através da manifestação. Sim. Não diretamente, né? Então, é essa ideia aqui que está sendo também passada pelo taoísmo. Tá? Avançando aqui um pouco mais, né? Ainda numa visão taoísta. Então, nós temos aqui o mundo da manifestação, mas por trás desse mundo da manifestação nós temos aqui uma luz que brilha, né? Uma luz que guia todo esse processo. Mas essa luz que guia e que brilha, que guia todo esse processo, ainda não é a verdadeira luz, que é insondável, que é desconhecida, que é misteriosa, que está por trás de tudo. Aí vocês podem perguntar, mas Evaldo, o que isso tem a ver com a psicologia analítica, né? Então, na psicologia analítica, nós temos o mesmo processo. O self, ele é teorizado, ele é explicado, ele é escrito, mas ele é sentido de forma indireta através dos símbolos. Nós não sentimos o self de forma direta, tá? Nós temos, inicialmente, o discurso egóico, nós temos a queixa do ego, nós temos os sintomas que interferem, que incomodam esse ego. Quando nós olhamos para esses sintomas, nós podemos entender que existe um símbolo se manifestando através desses sintomas, e quando a gente começa a compreender a mensagem que está contida nesse símbolo, é quando a gente consegue intuir que existe um propósito atrelado à manifestação desse símbolo. Esse propósito em si vem de uma fonte misteriosa e insondável, que é o self. Tá? Então, à medida que você acolhe teu paciente, você escuta teu paciente, você deixa ele falar sobre as suas queixas, você começa a entender os sintomas que ele apresenta, você começa a entender a linguagem simbólica desses sintomas, você começa a compreender que existe um propósito inerente a esses sintomas e a esses símbolos. E você começa, então, a perceber que tem um self ali se manifestando. E quando esse processo se realiza, você facilitou o processo de
criação do eixo ego-self. Tá? Mas esse self, ele, em essência, ele é misterioso. Mas na manifestação dele, que são os sintomas, é que nós podemos compreender, né, a existência desse self. E entender também. Pois não, Felipe? E que é só a partir do vazio do terapeuta que esse processo acontece. Porque se o terapeuta estiver cheio, ele atrapalha, né? Isso. Exatamente. Ou seja, essa Precisa postura silenciar. de criar esse vazio, né? Dar a chance de se criar um vazio ali na relação terapêutica, né? Para que o self Isso. possa se manifestar. Isso. Exatamente. Esse vazio aqui, ó, que nós podemos enxergar na criação de Adão, na pintura de Michelangelo, né? Exatamente esse vazio aqui, ó. Ou seja, o dedo de Deus não toca no dedo de Adão. Mas esse vazio possibilita a conexão entre o dedo de Deus e o dedo de Adão, né? O self, em outras palavras, na metáfora junguiana, o self não toca ou não se comunica diretamente com o ego. Mas há o surgimento de um vazio que vai ser preenchido pelo símbolo, e esse símbolo promove a ligação entre ego e self. Ok? Por isso que a escuta é tão importante, para que o paciente possa falar, até que ele entre em silêncio, e depois do silêncio possa surgir um afeto, ou um símbolo, ou um sintoma, né? Ou algo novo, ou uma imagem, né? E essa imagem vai possibilitar o preenchimento do vazio e a conexão entre ego e self, né? Observando Por aqui a isso, tela. né, Evaldo, que o terapeuta tem que fazer a terapia, né? Também. Né? Porque eu penso que é aí que A ele vai terapia, né? fazer se esvaziar, né? Isso, exatamente. Para poder entender também que o processo Sim. requer o vazio, né? Para que ele possa também se colocar nessa condição do vazio, do silêncio profundo, né? Para que assim possa facilitar o processo do seu paciente. Olha, gente, olhando aqui para essa tela de Michelangelo, né? Observe aqui o braço de Deus, né? Passando por detrás de um querubim, né? Observe o formato aqui de Deus, a posição do corpo de Deus. Observe aqui o vazio que nós vimos, né? Estamos vendo agora. E observe aqui o corpo de Adão. Tá? Se a gente olhar bem direitinho, a gente pode ver aqui nessa tela esse nome de Deus. Se a gente colocar esse nome de Deus aqui em cima da tela, você vai ver as letras aqui, ó. Iod, primeiro Ri, o Vav e o segundo Ri, que é o nome de Deus. Que o autor vai comentar no livro, quando ele for falar sobre o imperador, né? O imperador como uma revelação da autoridade divina, como uma revelação do nome de Deus. Tá? E a gente virando um pouquinho aqui o nome de Deus, colocando na vertical, né? Tirando da horizontal, colocando na vertical, a gente vê aqui o formato de uma pessoa, né? De um ser humano, né? Mostrando exatamente essa ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança do divino. Tá? Ou seja, trazendo para a metáfora junguiana, o ego, ele representa o self. Mas como é que o ego vai entrar em contato com o self? Através do vazio. Através do Vav, né? Essa letrinha aqui, ó. Terceira letra, da direita para a esquerda.
Porque é a partir desse vazio aqui que vai surgir o símbolo. E é por isso que a teoria junguiana trabalha muito com símbolos. Um comentário, gente? Uma pergunta? Evaldo, então tem uma relação do imperador com o nome de Deus. Tem. E a gente pode pensar que Javé, o Javé do Antigo Testamento, é também uma representação do imperador, mas de uma forma diferente, assim, porque é um Deus vingativo, um Deus sedento de sangue, né? Sim, é diferente, né? É como se tivesse durante a Bíblia, você vai vendo uma mudança, né? Na imagem de Deus, né? Faz sentido a gente relacionar com o imperador também essa visão mais agressiva, mais dominadora, como também essa manifestação desse arcano? Aí depende muito do teu ponto de referência, do teu referencial, né? Se você pegar o referencial gnóstico, hermético cristão também, né? Que é o referencial do autor, do Thornberg, né? Você vai perceber que esse Deus do Antigo Testamento não é esse Deus inicial, esse Deus primordial, esse Deus que nós estamos falando aqui, que está revelando o nome de Deus a partir do imperador. Tá? Porque esse Deus, revelado pelo imperador, segundo a análise e interpretação de Thornberg, é o Deus amor. É o Deus da misericórdia. Tá? Agora, esse Deus amor da misericórdia, ele pune, ele castiga, ele se vinga, né? É uma questão que a gente vai trabalhar ao longo dos arcanos, mas já vou adiantar para você também. Em alguns contextos, em alguns momentos, sim, ele pune, ele se vinga, ele castiga. Por quê? Porque como ele dá o livre-arbítrio às criaturas, né? Não é que ele vá se vingar de alguém que cometeu uma falta, uma falha, mas é porque ao mesmo tempo que ele dá o livre-arbítrio, ele estabeleceu uma lei. E toda vida que alguém, no seu livre-arbítrio, burlar essa lei, tem uma consequência. E essa consequência é vista, vivenciada como uma punição. Mas não é ele diretamente que é vingativo, que vai punir, né? Que vai castigar, que vai perseguir. Não. Mas a própria lei, que ele também gerou, que ele também criou, é que vai regular todo e qualquer excesso ou falta cometido dentro de um livre-arbítrio das criaturas. Tá? Mas esse Deus do imperador aqui, que nós estamos vendo aqui, é o Deus todo amor. Embora esse Deus todo amor tenha colocado no jogo da vida a adversidade, os problemas, as dificuldades. Mas não porque ele queira punir, não porque ele queira se vingar, não porque ele queira castigar, não porque ele é o Deus todo-poderoso que sabe o que é certo e o que é justo, e se alguém for contra o que é certo e justo, ele mesmo vai castigar, não. Mas porque ele mesmo colocou uma lei que estabelece que todo e qualquer excesso ou falta ou falha em relação a essa lei tem suas consequências. E aí vem as adversidades. Aí você pode perguntar, Paulo, a adversidade é sempre uma consequência de uma lei que foi burlada, que foi, né, não foi cumprida corretamente, não foi bem obedecida? Nem sempre. Porque também a adversidade é um caminho que esse Deus todo amor coloca no caminho das criaturas para que essas criaturas possam crescer e se desenvolver. Então, quando essas criaturas começam a crescer, começam a se desenvolver através da adversidade, elas passam a compreender que aquela adversidade foi boa para elas. Então, tem duas formas de você compreender a adversidade, né? Como uma lei que foi burlada, então é a consequência dessa lei que foi burlada, tá? Ou como um caminho dado para que aquele indivíduo pudesse galgar mais crescimento e mais evolução
porque era necessário para ele passar por esse caminho de adversidade para crescer de forma mais rápida e plena na direção do Deus Criador, do Deus Amor. Ok? Não sei se eu te respondi, Felipe. Sim, eu acho que foi satisfatório, assim, mas a questão, talvez, me pegou um pouco, foi assim, se existe nos arcanos tanto luz quanto sombra, assim, ou seja, um aspecto sombrio também no imperador faça com que aconteça exatamente o oposto, né? Não uma retirada, mas o exercício do poder, né? Não da autoridade, assim. Se isso é uma falta, ou seja, a pergunta acho que é essa aqui, se isso é uma falta da influência desse arcano, ou se o próprio arcano também manifesta esse aspecto sombrio. Existe a compreensão da existência do falso imperador, ou do imperador com I minúsculo. Tá? Então, esse imperador com I maiúsculo, que é o imperador da carta, que nós estamos tratando aqui, e esse imperador não vai punir, não vai castigar, não vai se mostrar todo-poderoso. Pelo contrário, ele se esvazia e dá liberdade aos seus filhos, às suas criaturas, né? E esses filhos, no livre-arbítrio desses próprios filhos, eles constroem deuses e colocam esses deuses no lugar do verdadeiro Deus. Esses deuses construídos são os falsos imperadores, ou o imperador com I minúsculo. Esse Deus, construído pelas criaturas, que foi colocado no lugar do verdadeiro Deus, o imperador, esse Deus, esse falso Deus, pune, persegue, castiga, mata, destrói, aniquila, né? Através de um movimento de psicologia de massa. Aquelas pessoas que criaram, né, esse falso Deus acabam sendo prisioneiras ou escravas dessa ideia, desse falso Deus, e acabam perseguindo aqueles que são contra essa ideia desse falso Deus. Daí as guerras, as perseguições políticas, e por aí vai, né? Influenciada por esse falso imperador. De certa forma, o que nós vemos também no mundo, né? Olhando para o mundo, a gente vê isso, né? Quantas guerras são influenciadas, né? São fomentadas, né? Por ideologia política, filosófica, ou por crenças religiosas, né? Que aparentemente representariam, né, uma ideia absoluta, ou representariam o Deus absoluto, mas que, na verdade, o tempo mostra que são falsos deuses. Percebe? Então, segundo Tom Bergman, o imperador, com I maiúsculo, né, ele não pune, não persegue, não castiga, ele não se coloca no lugar do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Amor. Tá? Inclusive, para que a gente possa entender, uma chave para que a gente possa entender melhor esse imperador com I maiúsculo, né, a gente encontra em Lucas, capítulo 1, onde diz o seguinte: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Então, o imperador
dentro dessa visão aqui, dessa chave aqui que nós podemos encontrar na Bíblia, é o Deus amor na figura de Jesus Cristo. Esse é o imperador. Ok? E olhando para a carta, gente, o imperador, o que é que nós podemos enxergar na carta, né? Nós enxergamos aí o cetro, a coroa, o trono, o cinto, né, o cinturão, que ele está apertando com a sua mão esquerda, e o escudo aqui, né, ou então o brasão do reino, né? O que é que vocês já acham que esses elementos aí na figura da lâmina representam? E tem uma coisa que eu vi agora, quando você inverteu o nome de Deus lá, ele aparece, o chapéu, parece um iode mesmo, né? Aqui, Chapéu, né? Uhum. o chapéu, o capacete, sei lá. Isso. Tem uma espécie de uma coroa aqui, né? É, parece uma coroa, é bem parecido com a imagem. Exatamente, aqui, né? Essa espécie É, de óculos, né? sim, É, tem um iode aí. isso. Uhum. E ele tem uma Então, postura bem relaxada, né? Bem. é, ele não está sentado nem está caminhando, né? Ele está com as pernas cruzadas, né? Quase que sentado, mas não está sentado, está apoiado no trono, com as pernas cruzadas, né? Então, a coroa representa a autoridade que esse imperador tem. Quem deu a ele essa autoridade? O Altíssimo, o Divino. Tá? Então, ele rege esse mundo, esse jogo da vida, porque ele é uma autoridade. Ele tem poder para isso, ele tem saber para isso, ele tem condições para isso. Quem deu a ele? Foi ele mesmo? Não, foi dado por uma atribuição divina de Deus. E ele comanda através do cetro esse mundo. Olhando para o cetro, você vê uma esfera que representa o mundo, e em cima da esfera tem a cruz. Então, ele comanda esse mundo, ou seja, a vida nesse mundo, através da cruz, ou influenciado pela cruz, através do poder divino, né? O trono representa todo o seu reino, né? Representa todo o seu império, o império do imperador. Ele ocupa esse trono de forma, vamos dizer assim, parcial, né? Porque ele sabe que ele representa o posto do imperador, mas não é ele a autoridade divina, ele representa a autoridade divina. Tá? A mesma coisa, pegando isso, fazendo analogia com a teoria junguiana, o símbolo, ele sabe que não é o self, mas o símbolo, ele representa o self. Ele se manifesta trazendo o poder, a força e a autoridade do self sobre o ego. Né? E o escudo que está aqui, pousado aqui perto do seu trono, né? Mostra também que ele não está em postura de combate, de luta, de guerra, não está ali, porque ele sabe que nesse mundo, que é regido por ele, em nome de uma autoridade maior, tudo está em ordem, porque tudo obedece a uma lei. Mesmo a adversidade, mesmo o sofrimento, está em ordem, porque pertence a uma lei, criada por uma autoridade maior do que ele. Então, esse é o imperador. Ok? Algo mais que a gente pode comentar sobre essa lâmina? Ou a gente segue em frente? Evaldo, Ah, a gente poderia entender o imperador e a imperatriz como um casal? sim, sim. E a união desse casal, 3 mais 4 Não. dá 7, né? Representando a totalidade. Então, você tem um mundo material que tem a sua lei inerente ao mundo material,
tá? E você tem a lei que regula o mundo material e que formulou a lei que rege o mundo material, que é o imperador. Você tem o polo masculino e o polo feminino. A imperatriz e o imperador. Aquela que é receptiva a essa influência e aquele que influencia. O que influencia é o ativo, é o masculino. Aquela que é receptiva é passiva, é feminina. Uma visão hermética, né, da coisa. Então, esse complemento. Tá? E aí, dentro de uma visão mais profunda, vamos trazer aqui o gnosticismo, né? Pensando, por exemplo, na teoria da mônada dos gnósticos, né? A mônada, ela é indivisível, ela é una, tá? Mas a manifestação dela no mundo material, ela também é bipolar, no mundo dual. Então, tem um aspecto feminino e masculino. Ok? Trazendo isso para a psicologia analítica, o conteúdo psíquico, né? Ele é único, está ali presente. Mas a manifestação desse conteúdo pode ser uma manifestação passiva, mas também pode ser uma manifestação ativa. Portanto, ele, potencialmente, é masculino e feminino. Então, no mundo dual, no mundo da polaridade, essa mônada, essa coisa única, né, tem uma manifestação dual. E a união da dualidade volta para a unidade, né? Você volta para o um. Perfeito? Vou falar um pouquinho aqui da teoria das mônadas, depois a gente volta aqui para o arcano, tá? Então, pegando aqui a teoria das mônadas de Leibniz, no livro dele, Monadologia. Então, ele foi um filósofo, matemático e cientista alemão. Sua obra principal sobre o tema das mônadas, né, é Monadologia, publicada em 1714, que é um tratado metafísico que explica a estrutura fundamental do universo. Leibniz propõe que o universo é composto por entidades simples chamadas mônadas. E o que é uma mônada? São substâncias simples, indivisíveis e imateriais. Então, são princípios, né? Indivisíveis, imateriais. Elas não têm partes, extensão ou forma física. São unidades espirituais ou mentais. Cada mônada é única e representa o universo inteiro de sua própria perspectiva. Leibniz as compara com a espelhos vivos, que refletem um todo. Então, uma partícula reflete o todo. Essa ideia holística, né, ela estava presente lá em Leibniz, né, de que uma parte reflete o todo. Né? Então, quando eu olho, né, em termos da psicologia analítica, para um conteúdo psíquico, por exemplo, para um sonho, que o meu paciente me contou, através desse sonho, eu consigo compreender toda a sua psique. Porque esse conteúdo reflete o todo. Ok? Essas mônadas têm, segundo Leibniz, têm algumas propriedades, né, interessantes. A primeira propriedade é a sua indivisibilidade. Não podem ser divididas ou compostas, né? Tem autonomia. Cada mônada muda internamente por princípios próprios. O princípio da apetição, que é a tendência espontânea que faz uma mônada passar de um estado perceptivo para o outro. Então, a mônada, ela evolui, ela se desenvolve, não porque é influenciada, mas é porque por ela mesma ela busca evolução, é o princípio da apetição. E à medida que ela evolui, ela muda o seu ponto perceptivo, o seu campo perceptivo, né?
Então, cada mônada muda internamente, influenciada por dois princípios. O da apetição, que é por ela mesma, né, busca, né, a sua evolução, seu desenvolvimento, e através do princípio da percepção, que é a capacidade que ela tem de representar o universo inteiro a partir do seu próprio ponto de vista perceptivo, né, do seu ponto perceptivo. Então, à medida que uma criatura evolui, o mundo muda, porque essa criatura passa a se relacionar com o mundo ou com a totalidade de outra forma. E ela passa, então, a entender esse mundo, essa totalidade, de uma outra maneira. A evolução se dá tanto internamente como externamente, tá? Ao mesmo tempo. Em relação à hierarquia, segundo Leibniz, há mônadas inferiores, são aquelas mônadas responsáveis pela evolução da matéria inanimada, e há mônadas superiores, são aquelas mônadas responsáveis pela evolução da matéria que contém, né, almas e espíritos. E a mônada, ela é imaterial, então ela não interage causalmente com o mundo externo. Não é ela quem provoca a mudança no mundo externo. Ela provoca a mudança em si mesma. E à medida que ela muda, a totalidade que cerca muda também, como se fosse um relógio sincronizado. Essa é a ideia que o Leibniz passa para a gente, né? Essa ideia de um relógio sincronizado. A mudança interna reflete a mudança externa. Então, segundo Leibniz, Deus é a mônada suprema, criadora de todas as outras. As mônadas não interagem diretamente, mas suas mudanças estão sincronizadas por Deus desde a criação. Isso resolve o problema mente-corpo. Alma e corpo agem em paralelo, como relógios sincronizados. Essa é a ideia de Leibniz. O universo é um sistema perfeito, onde tudo se harmoniza com causalidade, sem causalidade física. Tá? Dentro de uma lei, dentro de uma ordem. Naturalmente, isso vai acontecendo e vai ocorrendo o desenvolvimento gradual dos seres e das coisas. Tudo isso coordenado pela mônada. E quem seria a mônada na visão do autor Valentin Tomberg? Seria o imperador. Tá? É esse princípio que vai coordenar a evolução de todos os seres. Então, essa teoria das mônadas de Leibniz trouxe alguns legados, né? Um legado interessante, né? Influenciou a filosofia, a teologia, a ciência, serviu como base para o surgimento do idealismo e visões holísticas do universo, que atualmente estão cada vez mais fortes, né? Tem paralelo, né, com a psicologia analítica, com a física quântica e com a teorias da informação. E a teoria das mônadas oferece uma visão metafísica unificada, onde o universo é vivo e interconectado por uma inteligência divina, né? Por um projeto divino, por um design divino. Então, essa ideia aqui das mônadas tem uma ligação direta com a ideia que Tomberg apresenta na lâmina do imperador. O imperador como esse princípio inteligente que coordena tudo. A vida das criaturas e a relação entre as criaturas e a própria existência do mundo material. Ok? Os gnósticos também falaram muito, um pouco não, né? Muito sobre a mônada, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. E o que seria a mônada para os gnósticos, né? A mônada seria o Deus supremo inefável. Nos sistemas gnósticos cristãos, século III, II e III, depois de Cristo, a mônada, do grego monais, unidade, um,
é o princípio divino absoluto e transcendente. É o imperador do tarô e também seria o self para a psicologia analítica. É também chamado de o absoluto, Bitos, ou a profundidade, o Pai inefável, o Espírito invisível e proarquê, aquilo que existe desde sempre, né? Antes mesmo do princípio das coisas. É o Deus verdadeiro e desconhecido, acima de tudo, sem nada superior a ele. O imperador representa esse Deus verdadeiro e desconhecido. E aí tem a ver com a tua pergunta, Felipe. Dentro da concepção gnóstica, né, esse Deus verdadeiro não é o demiurgo, que seria o criador do mundo material. Esse demiurgo é um Deus imperfeito. Por isso que o mundo material, para os gnósticos, é também imperfeito. Esse demiurgo, dentro da concepção gnóstica, é identificado com o Deus do Antigo Testamento. Ok? Fazendo um paralelo com a psicologia analítica, é como se, de um lado, você tivesse o self, do outro lado, você tivesse a consciência coletiva. Tudo bem, a consciência coletiva faz parte do self, porque o self é o todo, né? Mas a consciência coletiva não é o self. Apenas faz parte do self. E a consciência coletiva, por não ser o self, é incompleta, portanto é imperfeita. Então, essa mesma analogia, né, que nós podemos encontrar aí entre o pensamento gnóstico sobre o demiurgo e entre a teoria junguiana. E quais seriam as características principais, essenciais dessa múnada para os gnósticos? Ela é a unidade absoluta, indivisível, sem partes, sem dualidade. Ela é inefável, incognoscível, não pode ser compreendida pela mente humana comum, só acessível através da gnose, ou seja, do conhecimento espiritual direto. É transcendente, existe além do tempo, espaço e matéria, e até dos conceitos de ser e não ser. É não criador direto, não faz o mundo material, emana potências, seres divinos, os éons. Fazendo mais uma vez um paralelo com a psicologia analítica, do self surgem, emanam as forças arquetípicas, os arquétipos, que vão gerar imagens arquetípicas, e vão influenciar a vida do indivíduo, portanto, vão influenciar o ego desse indivíduo. Então, o self não cria e não influencia diretamente a vida do indivíduo, mas dele, do self, surgem e brotam forças instintivas, né? Que são os arquétipos, que vão influenciar a vida do ego. Ok? E, da mesma forma que a múnada, ela é transcendente, né? Ela está além desse mundo material, manifesto, o self também tem uma dimensão transcendente. Está para além da vida da gente, né? Da vida das pessoas. A mônada não cria por vontade ou ação. Pois não, Felipe? Evaldo, fiquei com uma coisa me cutucando aqui. Como pode o self, que é o absoluto, ser representado por um dos arcanos? Porque, se a gente for pensar nos arcanos, até como manifestações arquetípicas, né? Como é que pode que um desses arcanos possa representar algo tão absoluto, tão total, como assim, né? Exatamente porque o arcano é símbolo, né? Então, o imperador é símbolo dessa potência do self. Sim. Não é o self, não é o self. presente. Isso, Mas é uma forma de você representar essa potência do self. Sim.
Entende? Então, o que esse arcano ensina, passa, né, é essa ideia de que existe um poder regulador de tudo. Mas ele não é esse poder, ele só está apontando na direção desse poder. E quando você começa a meditar sobre esse arcano e a refletir sobre esse arcano, você começa a entender a existência desse poder e como que esse poder influencia a tua vida, a tua existência. Você começa a pensar, por exemplo, eu estou vivendo aqui a minha vida conectado ao poder do cetro, ou será que eu estou vivendo a minha vida pela força da espada? Aí quando você começa a refletir sobre isso, você começa a entender como é que está a tua ligação, a tua conexão com esse poder superior. Será que você está conectado? Se estiver conectado, você está exercendo, vivendo a sua vida influenciado pelo poder do cetro. Será que você não está conectado? Então você está vivendo a sua vida influenciado pelo poder da espada, querendo impor, querendo obrigar, querendo subjugar, querendo oprimir, né? Então, a autoridade, ela é autoridade por ela mesma, né? E ela não precisa de força para exercer essa autoridade. Ela apenas é a autoridade. E todos obedecem. Inclusive, normalmente, quem comanda pela força é porque não tem autoridade. Né? Perfeito. Exatamente. Exatamente. Então, o ego é isso, né? O ego, às vezes, né, ele quer impor as suas ideias pela força, né? Quer que outros sigam as suas ideias pela força, é porque, no fundo, ele tem dúvida se esse caminho é o caminho verdadeiro. Mas quando ele sabe que esse caminho é o caminho verdadeiro, ele segue esse caminho tranquilamente e deixa todo mundo livre para seguir o caminho se quiser. Perfeito? Então, voltando aqui para a Mônada, a Mônada não cria por vontade ou ação, ela emana. Como é que ela emana? Como é que ela faz isso, né? Segundo a teoria gnóstica, né, surge um primeiro par. Par significa cisígia, né? Então, surge a primeira cisígia, formada por Bitos e Sigel. Bitos, como nós vimos, é a profundidade. Sigel não, Sige representa o pensamento em silêncio. Dessa dupla surgem outros éons, seres divinos eternos, em seus pares também masculino e feminino. Então, essa mônada, né, inicial, ela é indizível, incognoscível, portanto, é o um inefável. Ela emana, dessa emanação surge, né, a primeira cisígia, Bitos e Sige, e juntos eles formam a mente, o nós com a sua contraparte, a Aletheia, que é a verdade, e geram Sofia, a sabedoria. Aí conta a lenda gnóstica que a Sofia, a sabedoria, tentou descobrir de onde ela veio, quem é o Criador de tudo, e vai fazer um caminho, né, de retorno ao Pai, ao Criador de tudo. E nesse caminho, ela engravida, e ela tem um filho, e gera assim o Demiurgo, que é esse falso Deus, que vai ser o Criador do mundo material. Então, é assim que o mundo material surge a partir da emanação da mônada. Surgem o primeiro par de Cisígia, Bitos e Cis, depois daí surgem, né, outros pares, dentre eles nós e a Aletheia, daí surge Sofia, a sabedoria, que vai em busca do Criador. E nessa busca do Criador, ela gera o Demiurgo. E o Demiurgo vai criar um mundo material. Continuando aqui, já finalizando nosso encontro de hoje. Então, a mônada não criou o cosmo material. O mundo visível surge de uma falha ou paixão de um éon, geralmente Sofia, segundo os mitos gnósticos, né, que é a sabedoria. Sofia tenta conhecer o Pai sem permissão. Nasce uma substância imperfeita, o Demiurgo. Demiurgo cria o universo material, achando ser o único Deus, cria um mundo, então, de forma imperfeita. Portanto, cria um mundo da ignorância, do sofrimento e da ilusão.
e os seres criados pelo demiurgo, nós, criaturas, né, que portamos a mônada, a centelha divina, nós estamos nesse mundo material, presos nesse mundo material, e temos que nos libertarmos desse mundo material. E aí a salvação gnóstica é mostrar esse caminho de retorno da mônada que está presa em cada um de nós, da nossa essência, da nossa centelha divina, o caminho de volta para a sua origem, se libertando desse mundo corrompido, desse mundo imperfeito que é o mundo material. De forma que a mônada, centelha divina que está dentro de cada um de nós, portanto, né, dentro da metáfora junguiana, mais uma vez fazendo um paralelo com a metáfora junguiana, o self, né, permanece intocado, perfeito. É a centelha divina no ser humano que veio do pleroma, né, da plenitude, e que precisa voltar para a plenitude, e não foi formado pelo Senhor deste mundo, pelo demiurgo. Então, dentro da compreensão gnóstica, nós temos aqui essa dualidade. A mônada que representa o verdadeiro Deus, a luz e o conhecimento supremo, a gnosis, e o demiurgo que representa o falso Deus, ou a matéria. Tá? Se a gente levar essa ideia para a teoria junguiana, a gente vai observar que a nossa consciência, ego, né, nosso ego, ele está sendo influenciado por duas fontes. Sempre. Né? Uma fonte que representa realmente o self, tá? Portanto, que representa a verdade, a sabedoria, o caminho que nós devemos trilhar para a nossa evolução e para a nossa realização, que na teoria junguiana é chamada de processo de individuação. E o ego está entre a outra influência, que é o campo da consciência coletiva. Essa consciência coletiva surge a partir do self? Surge a partir do self, mas não é o self. Às vezes é um próprio distanciamento do self. E quando você se apega demais à consciência coletiva, você se afasta do self, de quem você é de verdade. Né? Precisamos do demiurgo, do falso Deus, da matéria, do mundo material, da consciência coletiva? Precisamos. Mas devemos viver esse mundo, e nesse mundo, com cuidado, para que nós não percamos a nossa essência nesse mundo. Ou seja, no mundo da consciência coletiva. Pois não, Felipe? Na parábola do filho pródigo, o movimento do filho que se afasta do pai e vai buscar no mundo material a sua seu desenvolvimento, né? Enfim, tem a ver com como se o filho estivesse buscando o demiurgo, buscando criar um mundo. Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, né? Nesse movimento, na necessidade do demiurgo, né? De um criador do mundo material, né? Uhum. Que ele não entende mais como é o pai, mas precisa achar alguma coisa que se substitua ao pai. E aí ele vai buscar isso nos prazeres da vida, enfim, no mundo material, né? Isso. Ou seja, ele mergulha no mundo material, no mundo da ignorância, da ilusão. Então ele vai, ele vai em direção a esse demiurgo, Vai em direção ao demiurgo. em busca Isso. desse demiurgo, né? O Isso. senhor desse mundo. O senhor desse mundo, exatamente. Até que ele se arrepende e ele percebe, não, existe um pai verdadeiro, é o meu pai, eu vou voltar para o meu pai. E volta para a casa do pai, que seria, dentro da metáfora gnóstica, seria o pleroma, né? A plenitude, né? Onde se encontra o verdadeiro pai, né? O verdadeiro Deus. E essa é a salvação gnóstica, né? O ser humano carrega uma centelha divina, vinda do pleroma, a origem da mônada. Pleroma é plenitude, totalidade, perfeição. Esse é pleroma, né? De lá sai a mônada. Aí a mônada passa por todo aquele processo, né, até gerar o demiurgo, e aí surgiu o mundo da criação do demiurgo. Né? E aí nesse mundo vive o ser humano, está aqui preso, escravizado o ser humano.
esse ser humano tem uma centelha divina, ou seja, uma mônada dentro dele também, que reflete a mônada inicial, né? O Deus verdadeiro. E chega um momento que essa mônada interna, ela é despertada. E essa mônada sente necessidade de voltar para a sua origem. E isso é a salvação dentro dos gnósticos, a salvação dentro da concepção gnóstica, né? É o despertar dessa centelha por meio do conhecimento. Então, uma vez que essa centelha, ela surge, né? Ela é desperta, ela começa a buscar cada vez mais sabedoria, cada vez mais conhecimento na ânsia de encontrar a verdade. Porque ela sabe que essa verdade, ela emana do Pai. Então, se ela encontrar essa verdade, ela encontra o verdadeiro Deus, que é a sua fonte, que é a sua origem. E ela começa a fazer esse caminho de retorno, né? Passando por aqueles dois caminhos, adversidade e graça. Adversidade e graça, né? Até conseguir se libertar desse mundo material, que é o mundo do demiurgo. Tá? À medida que ela adquire conhecimento, à medida que ela amplia a sua consciência, desenvolve essa consciência, né? Ela vai, através da gnose desse conhecimento, encontrando, né, quem é esse verdadeiro Pai. E vai percebendo que esse verdadeiro Pai não pertence a esse mundo material, embora de forma indireta, através do demiurgo, tenha sido criado por ele, né? No fundo, quem criou tudo foi o Pai, inefável, né? Mas esse mundo material, ele foi criado de forma indireta pelo Pai, foi criado pelo demiurgo, de forma direta, né? De forma indireta pelo Pai, que contribuiu para o surgimento da Sofia e depois do demiurgo. Então, o objetivo final, dentro dessa visão gnóstica da salvação, é retornar ao pleroma, unir-se novamente à mônada. Tá? Então, voltando aqui para o nosso arcano, para a gente finalizar por hoje, esse coordenador desse jogo da vida, né, o imperador, tá? Ele propõe uma tarefa para todos nós. É reconhecermos a existência desse Deus amor através desse jogo da vida e nos conectarmos com esse Deus amor. Levando isso para a metáfora junguiana, é o processo de individuação. É conhecer a existência do self e se conectar com esse self. E o self junguiano, como nós sabemos, né, ele é imanente, porque também ele se manifesta dentro de nós podemos senti-lo a partir de dentro. Ele é relacional, porque ele se manifesta nos relacionamentos, nos encontros e desencontros da vida. Basta a gente olhar para o processo terapêutico, né? Ele é a totalidade, portanto, ele se manifesta no nos mundos, e ele é também transcendente, porque ele está além, está para além desse mundo manifesto, do mundo relacional, e está para além da existência individual de cada um de nós. Tá? Então, quando nós estudamos aqui o imperador, nós estamos estudando símbolos que também falam do self da teoria junguiana e que também falam do processo de individuação. Ok? Temos um tempinho, gente, para perguntas, comentários, antes da gente finalizar nosso encontro de hoje. Eu gostei muito dessa carta aqui, me diz muito, assim. Tem muito ensinamento aqui, porque é algo que a concepção de imperador que a gente tem hoje, né? Ela é totalmente oposta a isso que a carta diz, né? É. Imperador que comanda, que é tirano, que faz e desfaz a seu bel prazer, né? É. E o verdadeiro imperador é algo completamente oposto a isso, né? Então, é um
É um ensinamento muito profundo, assim, né? E da mesma forma, Felipe, a gente observa em relação ao desenvolvimento das pessoas, né? Desenvolvimento psicológico das pessoas, né? Então, o ego que está no processo de individuação é um ego que aprendeu a renunciar, aprendeu a abrir mão, em nome de algo maior. Ele aprendeu a fazer isso porque ele passou a reconhecer a existência de algo maior, que é o self. Então, em nome desse algo maior, em nome do self, ele abre mão de alguns desejos, de algumas necessidades, de alguns objetivos, para que ele possa realizar o seu chamado, ou seja, a missão que o self atribuiu a ele. Então, o ego da individuação é um ego que não é tirano, não é egoísta. Tá? Porque ele reconhece a verdadeira autoridade e ele vive em obediência a essa verdadeira autoridade. É diferente do outro ego, que está longe desse processo de individuação, ou está indo no sentido contrário desse processo de individuação. Esse outro ego, ele quer subjugar, ele quer impor, ele quer criar adeptos, seguidores, né? Ele quer fazer com que aquilo que ele acredita seja uma verdade absoluta, eterna, para todos. Né? É o ego tirano. É esse falso imperador. Esse é o imperador que a gente conhece aí da história, né, os imperadores, né? Isso. Os que passaram e os que a gente tem aqui ainda, né? Porque tem alguns aí, né? Tem alguns aqui, tem. E aí, como tem, né? Como tem. É isso, gente. Então, se tiver algum comentário a mais, alguma questão a mais sobre o livro, sobre a leitura, ou mesmo sobre o encontro de hoje, fique à vontade para colocar lá no grupo do WhatsApp, tá? E quando for no próximo mês, mês de março, a gente trabalha o Arcano 5, que é o Papa. Ok? Ok, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa gente. Tudo bom noite. para vocês. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.